Ninguém quer mais que o Internacional essa Libertadores da América. Ninguém quer mais do que a gente. Ninguém tá mais focado nessa Libertadores da América do que a gente. Lutem! Lutem para tirar esse título do Internacional. Lutem! Lutem porque não vai ser fácil tirar esse título do Internacional. Do porquê o Internacional é um dos grandes candidatos a esse título. Em primeiro lugar, e talvez seja a coisa mais importante, ao contrário dos outros times que estão lá, e não sei se vocês se deram conta disso, o Inter está em crescimento. O Internacional não atingiu o seu teto, o Inter está em evolução. O treinador que assumiu o Inter assumiu a 11 dias de distância do jogo contra o River Plate. O Inter a cada jogo apresenta evoluções técnicas, táticas, psicológicas, físicas. O Inter está crescendo. O único que tem campo para crescer ainda, entre todos que restaram na Libertadores, é o Internacional. Mas é mais do que isso. O Inter está jogando um futebol qualificado, agregado à competitividade. Eu chamei esse time de bunda mole faz um mês. O que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Aconteceu o Kudê, aconteceu o Rocher, aconteceu o Arangues, aconteceu o Valência. Mais uma. Dizem que o time que vai ser campeão, ele tem que ter o melhor goleiro e o melhor centroavante. Me dá a taça agora. Me dá a taça agora. Eu tenho o melhor goleiro da América e o melhor centroavante em atividade no futebol brasileiro. O melhor centroavante em atividade dentro do futebol brasileiro é Ener Valencia. O Inter, neste momento, agrega tudo que um time campeão precisa agregar. Por isso, com toda a segurança do mundo, eu digo para todos vocês que estão assistindo neste momento: tá acontecendo. Vai, Baldasso, vai, Baldasso. Colorado não é otário! Tem o Valência, o Borré e o Alário! Me diz qual é que é! Tem o Valência, o Alário e o Borré! Borré é nosso! E atenção, Brasil! Atenção, Palmeiras! Atenção, Flamengo! Atenção, Atlético Mineiro! Acabou! Chegou o Internacional! O Papa Tudo! O Papa Títulos chegou no futebol brasileiro. 2024 é nosso. Aguentem o Internacional. Beira-Rio e acabou empatando um resultado que lhe dá a classificação. Fabiano Baldasso. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais vir aqui comentar vexame do Internacional, eliminações que formam uma vergonha para a torcida do Inter que fica difícil de tratar. É realmente muito complicado. Eu tô cansado disso. 100 milhões de reais custou esse time. Eu tô enfrentando o Campas, que não joga bosta nenhuma, o Marco Ruben, que tem 150 anos. É inacreditável. É inacreditável. Mais uma vez eu tenho que vir aqui falar de mais uma vergonha. O presidente Barcelos, porque esse fiasco é uma construção. Esse fiasco é uma construção. O presidente Alessandro Barcelos, o pior presidente da história do Internacional, coloca mais uma vez à nossa frente uma vergonha e um fiasco, uma eliminação constrangedora. Nós estamos caindo na repescagem da Sul-Americana. Na repescagem da Sul-Americana, que tinha o Delfim, o Belgrano e o Tomayapo, e que nós não conseguimos chegar em primeiro. O time de 100 milhões de reais, que eu não cheguei à final do Gauchão e eu caí para o Juventude antes das oitavas da Copa do Brasil. Na mesma gestão em que eu já caí para o América, para o Melgar, para o Caxias, para o Vitória, para tudo que é time medíocre que tu pode imaginar. Quando a gente acha que chegou no fundo do poço, ele vai lá e cava mais um pouquinho para mostrar que o fundo do poço pode ser cada vez mais embaixo. Colorado não é otário. Tem o Borré, o Valência e o Alário. Ai, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E é com esse icônico início, essa icônica introdução protagonizada aí pelo Baldasso, que ontem, mais uma vez, tomou um baldaço de água fria em relação
ao desempenho do Internacional. A gente sabe que o Inter foi um time extremamente covarde na Libertadores do ano passado. E o Fluminense, e o Diniz só se tornou campeão da Libertadores muito em virtude da covardia do time do Internacional, muito em virtude da postura antidecisiva de Ener Valencia. Esse mesmo que agora na Copa América, quando teve a oportunidade de converter um pênalti em favor de sua seleção, o que ele fez? Perdeu. É um jogador que se esconde em momentos decisivos. É um jogador que pipoca em momentos decisivos. Este é Ener Valencia. E graças a Deus, Alário, Borré, que na verdade está se borrando, né? Eles não vieram para Palmeiras, porque o Palmeiras, nas temporadas anteriores, cogitou a contratação dessa trupe. Aí, pelo amor de Deus, seriam caras com salários altos e desempenho mínimo. E é por isso que eu falo, o Palmeiras precisa sim daquele centroavante matador. Mas o Palmeiras tem que investir num jogador onde o Palmeiras não economize. Onde o Palmeiras não pense no custo-benefício. O Palmeiras ele tem que dar a grandeza de uma grande proposta para um grande jogador, entendendo a grande função que ele tem pela frente de ser um jogador matador e decisivo. E esse jogador não é Borré, esse jogador não é Alário, e esse jogador também não é nem Gabigol, tá? Eu sinto em dizer pra vocês, mas esse jogador também não é o Gabigol. Não é o Gabigol. Tem muito palmeirense aí que foi lá no Instagram, me criticou e tal, mas a verdade é que não é o Gabigol. Esse jogador matador e decisivo que vocês querem, ele não é o Gabigol. Eventualmente pode ser que ele venha pro Palmeiras e até faça uma boa partida, mas essa é a minha opinião. Se no dia de amanhã ele for do Palmeiras e ele fizer alguma boa partida, não tem problema. Eu desfalo aquilo que eu falei, eu venho aqui e falo, olha, tava errado e tudo mais, mas eu acho que não é. Galera, antes de mais nada, antes da gente bater o papo e tudo mais sobre o vídeo de hoje, sobre os assuntos de hoje, não se esqueça de apoiar os nossos amigos aqui da A2C Promotora, e ontem recebi um feedback maravilhoso da A2C Promotora. O pessoal lá passou para mim um áudio aí de um torcedor que acompanha o nosso canal, que foi atrás do pessoal da A2C Promotora, justamente em virtude, né, de nós termos falado aqui, que confiou na minha palavra, então muito obrigado de coração, e ele agradeceu muito ao atendimento eficiente que ele teve lá dos meninos da A2C Promotora, então eu fico muito feliz quando eu recebo essas mensagens, esses feedbacks, e vendo realmente que a pessoa foi ajudada, vendo que a pessoa ali está sendo grata ao serviço prestado. A A2C Promotora é uma empresa de serviços financeiros, tem antecipação de fundo de garantia, tem empréstimos consignados para quem recebe programas ali e auxílios do governo federal e muitos outros. Eles têm vários tipos de serviços e a intenção dele é justamente quebrar essa burocracia bancária. Sabe quando você vai no banco e você é mal atendido? Ou você vai no banco e você fica lá com a senha esperando e no final você não consegue resolver o seu problema? A intenção deles é fornecer um atendimento para você que seja muito eficiente para resolver o seu problema. Eles são representantes diretos dos bancos, tá bom? Eles têm parcerias com os bancos. Tô colocando um link fixado nos comentários. Entre em contato com eles e não deixa de escutar a opinião deles aqui, olha. É bom o atendimento, tá? É bom o atendimento da galera lá. A2C Promotora, tamo junto. Me diz qual é que é eliminado com Alário e com Borré. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. Ai, vamos continuar aqui, galera. E olha só. Campeonato Brasileiro. Rodada do Campeonato Brasileiro hoje, às 20 horas tem jogo do Flamengo, às 21h30 tem jogo, que inclusive vai ser o jogo que será transmitido entre Fluminense e Palmeiras. O Palmeiras ele vem defensivamente desfalcado, mas eu acredito no futebol do Palmeiras. Pelo amor de Deus, Palmeiras, não vamos ressuscitar o Fluminense, não vamos deixar com que o Fluminense engate uma sequência de vitórias, porque eles ganharam o jogo passado. Então nós não podemos permitir um empate. Nós não podemos permitir uma vitória deles. Nós temos que
derrotar o Fluminense. Uma porque nós temos que ficar na ponta da tabela. O Flamengo tem um jogo a menos que o Palmeiras, o Botafogo tem 3 pontos à frente, então agora é máxima atenção. Teremos um mês de agosto muito desgastante, temos desfalques, então a vitória é extremamente importante. E outra porque, se de repente a gente ressuscita o Flamengo, é mais um rival que pode dar trabalho aí numa Libertadores pra gente futuramente, que está se ressuscitando. Então não vamos encher a moral de rival. Não vamos encher a moral de rival. É entrar para ganhar. Por mais que tenha desfalques, eu acredito que o Palmeiras tem sim uma simbiose de jogadores ali que pode fazer com que as coisas elas não saem do trilho, tá bom? Então, jogo extremamente decisivo. O Flamengo joga contra o Vitória. Tecnicamente, taticamente falando, é para ser um jogo fácil, não é para ser um jogo difícil, até porque o Vitória vem de uma sequência muito ruim. E aí, a gente tem em primeiro lugar o Botafogo com 39 pontos, em segundo lugar o Palmeiras com 36 pontos e em terceiro lugar o Flamengo com 34 pontos, porém um jogo a menos. Assim como o Fortaleza está em quarto lugar com 32 pontos e também tem um jogo a menos. Então tá tudo muito assim, junto e misturado aqui. Não podemos dar bobeira, tá bom? E falando aí sobre o Botafogo, nós tivemos a notícia também de que o Botafogo terá desfalques. Júnior Santos se lesionou, assim como o Eduardo também se lesionou. E são 2 jogadores que, cara, formam aquele corpo, né? Aquela espinha dorsal ali de um elenco. São 2 jogadores que vêm em um bom momento no Botafogo e vêm sendo jogadores ali também com suas características decisivas para ganhar aí esse engajamento e esse fôlego que o Botafogo tem tido. Obviamente que o Botafogo vai ter a chegada de alguns reforços a partir do meio do ano. Essa é a notícia boa para os botafoguenses, porém são jogadores que vão chegar, que serão integrados no elenco. Então nós já desejamos boa sorte, boa recuperação para os jogadores, tá? Não é porque a gente é torcedor rival que a gente vai ficar feliz com a lesão de jogadores rivais. Isso não existe. Isso é de pessoa que não tem caráter, isso é de pessoa má de coração, isso é de pessoa, né, ruim mesmo, e nós não somos pessoas ruins. Somos rivais no campo, vamos disputar com desfalques ou sem desfalques, estaremos na disputa. Não precisamos torcer para que ninguém se machuque, para que ninguém se lesione, para tentar ganhar alguma vantagem competitiva. Não precisamos disso. Tá? Não precisamos desse tipo de pensamento, que na verdade é pensamento de pessoas egoístas e mesquinhas que não desejam bem pro próximo. Então aqui a gente é totalmente diferente. A gente tem a nossa brincadeira, a gente tem a nossa rivalidade, mas também nós temos aqui o compromisso social de sermos seres humanos. É isso que nós somos. Então eu desejo a melhor recuperação do mundo, eu desejo que os atletas voltem logo a poder atuar pelas suas equipes, porque lesão de atleta nunca é legal, tá? Então fica os nossos sinceros sentimentos aqui. Notícia lá do UOL, beleza? Corinthians retoma plano Gabigol e espera parceiro por reforço de peso. O Corinthians, novamente, né, as notícias que saem é que novamente a ideia do Corinthians é trazer o Gabigol e utilizar algum investidor externo que esteja disposto a colocar o dinheiro para financiar o jogador na equipe paulista. O que eu falo pra vocês? Que eu acho que o Corinthians peca. Tá organizando o time, tá encaixando uma sequência de vitória. Pra que ecoar agora esse tipo de discurso? Porque aí o que acontece? Acontece o seguinte, eles vão lá com esse discurso novamente do plano Gabigol, aí saem em todas as mídias possíveis, o torcedor, ele começa a criar expectativa. Tem torcedor que já desistiu, né? Já conhece, já sabe como a banda toca, então o cara meio que desistiu. Mas tem aquele torcedor que mantém a esperança. Aí o torcedor vai lá, se enche de expectativa, e aí no fim a negociação não dá certo. Pra que entrar nesse assunto agora? Pô, se reorganize, já tem alguns reforços que vão chegar, dizem que tem um patrocinador bilionário, que tá para ser anunciado em breve, um patrocinador master novo, depois lá do escândalo do patrocinador anterior. Então, cara, pô, vai organizando a casa. Deixa esse assunto depois, até porque o Gabigol não pode atuar mais em outras equipes, então ele vai ficar esses 6 meses no Flamengo, e qualquer tipo de proposta que o Corinthians, ou intenção que o Corinthians tiver, ela só vai acontecer na próxima janela.
Então não tem a necessidade dos caras agora ecoarem esse assunto. Isso daqui talvez seja para levantar algum tipo de pauta, causar algum tipo de polêmica, de furdunço, fazer uma tempestade no copo d'água aí de bastidor. É só para isso que serve. Eu acho uma grande bobagem. E por falar em grande bobagem, os russos do Zenit chegaram com uma proposta para o Rafael Veiga. E a proposta para o Rafael Veiga, que muitos colocaram como uma proposta milionária, foi uma proposta de 20 milhões de euros, aproximadamente 121 milhões de reais, como proposta pelo Rafael Veiga do Palmeiras. Só que nesse momento que eles colocam a proposta pelo Rafael Veiga do Palmeiras, o Zenit, em contrapartida, subentende-se que eles estão querendo trazer um jogador para flexibilizar a negociação do Claudinho. Os russos travaram a negociação do Claudinho. Eles estão ali, né? Eles mudaram todo o fluxo de pagamento, mudaram de ideia. Eles não querem mais vender o cara, e se eles venderem, eles não querem mais aquela forma de pagamento. Então a coisa tá travada. O Flamengo jogou a responsabilidade pro Claudinho e pro seu empresário. E falou assim, olha, se vocês quiserem realmente vir para o Flamengo, conversem aí. Dizem que vai ter uma reunião lá, que o Claudinho vai se reunir com a diretoria do Zenit. Mas, por outro lado, também tem o assunto de que o Claudinho não quer se comprometer com a diretoria do Zenit. Não quer bater de frente, não quer forçar a saída. Quer que as coisas fluam numa boa. E aí, nesse mesmo momento, nessa mesma janela de negociação, em paralelo a tudo isso, o Zenit vai lá e joga uma proposta para o Rafael Veiga. Obviamente que isso não faz com que a gente tenha outro pensamento. Talvez o Zenit já está fazendo uma manobra de reforço, visando na saída do Claudinho. Aí eu pergunto pra você, faz algum sentido o Palmeiras negociar o Rafael Veiga com o Zenit para que o Claudinho vá pro Flamengo? Pô, vamos lá, gente. A Leila Pereira, ela é do mercado financeiro. Ela não nasceu ontem. Ela conhece muito bem como que funciona o quebra-cabeça das coisas. Ela não é idiota. Ela já sabe que eles estão atrás do Rafael Veiga com alguma intenção de algum jogador que tem a possibilidade de sair. E o jogador que está mais perto com possibilidade de sair hoje do Zenit chama-se Claudinho. E o time é o Flamengo. Aí eu vi alguns palmeirenses comentando, uai, pega o dinheiro e coloca o Claudinho na negociação para ele vir pro Palmeiras, na intenção ali do Palmeiras atravessar e passar um chapéu. Eu acho que em termos do Zenit, o Zenit ele tá pouco se lixando para onde o Claudinho quer ir. Se o Palmeiras lançasse uma proposta desse tipo, o Zenit poderia até topar, mano, ter ali esse tipo de proposta. Porque a gente tem dois caráteres que acabam impedindo isso. Primeiro, o Claudinho eu acredito que não quer vir pro Palmeiras. Ele tem sim uma identificação com o Flamengo. Ah, Neto, isso daí é conversa. Não, não é conversa. Não é conversa. O jogador estava num show aqui no Brasil, quando um cantor, no palco, puxou o hino do Flamengo. E no mesmo momento, o jogador ficou assim, ó, super empolgado e cantou o hino do Flamengo junto. Tem algumas pessoas que vão lembrar desse vídeo. Então, eu não acredito que o Claudinho seja um jogador que, nossa, eu quero ir para o Palmeiras. Até porque já teve oportunidades para tal. De iniciar conversa, de ter sondagem, já teve. Lá atrás já teve essas oportunidades. E nunca demonstrou interesse em conversar. Já com o Flamengo, ele sempre demonstrou interesse pela menos conversa. Outro ponto. O Rafael Veiga, ele é um cara extremamente palmeirense. O que o Rafael Veiga vai fazer lá na Rússia, no Zenit? Sendo que, na verdade, o Zenit, eles estão totalmente inflexíveis em relação à participação em outras competições lá, por causa de todos aqueles assuntos ali geopolíticos daquela região. O que ele vai fazer lá? Ele vai jogar na Rússia. Ah, Neto, mas tem o salário em euro e tudo mais, então, mas será que vale a pena? Na verdade, eu vou ser muito sincero com vocês, tá valendo mais a pena o Claudinho vir jogar no Flamengo, onde ele vai ter uma vitrine maior, onde ele vai ter mais possibilidades de fazer uma escalada novamente para algum outro clube europeu, ou até mesmo pensando em seleção brasileira, do que ele ficar enfiado lá na Rússia, isolado. Porque ali ele está isolado de qualquer tipo de visibilidade, né, mais promissora. E para que o Rafael Veiga vai para lá?
Lembrando que a proposta ela foi em primeiro momento recusada pelo Palmeiras. Porém, os russos entenderam a recusa e dizem que vão fazer outra proposta. Agora a questão é a seguinte, Rafael Veiga, você quer ir pro Zenit? Você quer ir pra Rússia, cara? Eu acho que você não precisa ir, não. Eu acredito que você tem potencial para ir para equipes ali de prateleiras melhores, onde você pode ter oportunidades melhores, ser mais visto. Agora, se você colocar simplesmente o salário à frente da sua carreira, você vai pautar a sua carreira pelo salário. E a partir do momento que você pauta a sua carreira pelo salário, você faz uma escolha que no futuro você pode se arrepender. O ideal é você ter um equilíbrio. E não existe nenhuma sinalização assim de que o Rafael Veiga de fato queira sair. Só para pontuar aqui. Mas os russos dizem que vão fazer outra proposta. Coloca nas opiniões o que vocês acham a respeito de tudo isso. Esse vídeo aqui foi um oferecimento aqui aos nossos amigos da ADC Promotora. Não se esqueça de acessar aí o link fixado nos comentários. Tamo junto, pessoal. Boa quarta-feira para todo mundo e bom jogo para todo mundo. Bora lá, que vai ser mais uma rodada muito decisiva e quente aí do Campeonato Brasileiro. Valeu!